Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre as minhas reflexões sobre o filme Soul, né, que é a nova animação da Pixar. E eu assisti essa animação e enquanto eu assistia, criando vários contextos assim na minha mente e pensando naquilo que, né, um conteúdo aqui para o canal com base naquilo, né, que eu fui refletindo sobre o filme, sobre os acontecimentos do filme. Primeiramente, vou dizer que eu gostei muito, me trouxe sensações incríveis. A Pixar sempre consegue trazer, né, um colorido, uma situação para você pensar sobre determinadas coisas. Eu sempre gosto assim né, todas as outras animações que eu assisti, sempre tem temas profundos, sempre tem a relação ali, a questão da infância, situações, né, que você precisa avançar, né? Então, assim, assistindo Soul, várias coisas, né, eu fui pontuando e contextualizando e refletindo sobre o assunto, né, o tema principal do filme, como que eles abordaram, né, a história, como que eles traduziram aquela história, o colorido. Eu não sei exatamente falar do ponto de vista técnico, né, do filme, da animação. O que eu vou falar e o que eu vou compartilhar com vocês são as sensações que eu senti, né? Então, assim, dois pontos principais do filme, né? No filme nós temos o personagem do Joey Garden e a personagem número 22, né? Eles chamam de 22. O Joe Gardner, ele é um músico, né? Ele é um pianista, ele ama piano, isso é uma coisa que ele faz desde sempre, e é no piano que ele se realiza, e ele tem um grande sonho que é tocar, né, tocar em um quarteto de uma pessoa bastante famosa, né, que ele admira. Então, assim, e ele leva esse sonho adiante. Inicia o filme ele sendo, no início do filme ele é apresentado como um professor é, na escola, né? Ele é professor da banda, né? Ele é o professor da banda, e começa o filme assim um pouco dando a entender de que ele não está muito feliz ali, né? Não está muito satisfeito com aquela realidade, apesar dele ser muito bom naquilo que ele faz. As pessoas ali, né? As crianças ali daquela escola tem um grupo, tem uma parte da banda ali, né? Dos alunos, e a gente percebe que tem pessoas ali com talento e ele sabe disso, né? Mas assim, no fundo, o que ele gostaria de fazer é outra coisa. No caso, ele quer tocar, né, no quarteto, que é o grande sonho dele, né? Ele tá ali naquele emprego, ele não está feliz, vamos dizer que ele está dando ali o que ele pode, mas não com uma felicidade, né? Ele não consegue sentir, ele não consegue perceber a felicidade naquilo que ele está fazendo. E aí acontece dele ser contratado pela escola para continuar, né, para ser o professor efetivo da banda, e a professora, a coordenadora da escola fica toda feliz por ter uma pessoa, né, que tem um talento como ele acompanhando, né, as crianças. E a gente percebe que ele fica meio constrangido, é um misto de alegria com um pouco de, ai, não é isso que eu gostaria de estar fazendo, mas estou feliz que deu certo. E o que a gente consegue perceber? Então, assim, quais as sensações, né? Então, assim, uma pessoa que sonha com alguma coisa grandiosa, está em uma situação que não é necessariamente aquilo que ele tem como propósito de vida, aquilo que é o sonho da vida dele, faz, né, aquilo ali pela necessidade, né? Mas a gente percebe no semblante, no jeito que fala, no jeito que se movimenta, que não está necessariamente fazendo aquilo que realmente gostaria, né? A gente não vê grande paixão, grande emoção naquilo que ele está fazendo.
Esse é o personagem principal. E ao longo da história ele vai se deparar com uma outra personagem, né, que todo mundo chama de 22, né, número 22, que traz pra gente a questão do medo. O que eu percebo nessa personagem? Ela tem medo de ser ela mesma, ela tem medo de se completar e viver, né, ser completa sendo ela mesma, né? Então assim, a história inicia com essa escola, esse personagem, e ele é convidado para fazer um teste no quarteto, e ele vai, e lá ele arrasa, né, porque ele é muito bom naquilo. E obviamente ele é selecionado para participar, para fazer parte, né? E ele tá tão feliz que ele simplesmente não vê mais nada ao seu redor. Ele sai andando pela rua, totalmente distraído, ele está realmente nas nuvens. E aí ele acaba sofrendo um acidente e acaba morrendo. O personagem morre, e aí ele já volta na história, já num processo de transição para passar pro pós-vida, né? Porque ele morreu, vai passar pro pós-vida. E ele não aceita isso de jeito nenhum, afinal de contas, finalmente ele vai realizar a sua grande paixão, o seu grande propósito, aquilo que ele considera a sua missão no mundo, aquilo que vai fazer dele um ser feliz, vai trazer finalmente a felicidade que ele sempre desejou, né? E aí ele começa um processo de fuga, né, de tentar fugir daquele movimento ali que está empurrando ele para esse próximo estágio, né? E ele acaba conseguindo fugir disso e entrando em um outro cenário que seria o cenário do pré-vida, né? Então tem o pré-vida, aí você vem para a vida e depois você vai para pós-vida, né? Então ele sai da vida, num processo de ir para pós-vida, ele foge e entra na pré-vida. E é nessa pré-vida que ele vai conhecer a 22. Né? A 22 é uma pré-vida, ela ainda não está completa para chegar à vida, né? Falta uma parte nela para ela poder vir para a vida. E aí, como ele está fugindo da pós-vida, ele se disfarça ali como se ele fosse um mentor, né? Porque na pré-vida tem as pessoas, né, da pré-vida que estão passando por um processo de completude, para se sentir completo para passar para a vida. E cai justamente dele, né, tutoriar a número 22. E aí a gente vai entender que número 22 em relação a quantas pessoas já passaram pela vida, então quer dizer que ela está bem no início, né? Tem muito tempo que ela está ali na pré-vida com medo de vir para a vida, né? Por isso que ela não consegue se sentir completa para passar para o novo estágio. E aí nós começamos a acompanhar, né, essas duas personagens, né, esses dois personagens da história, o Joey e a 22. Tá? Ele, no primeiro momento, ele se disfarça de tutor, mas logo ele vai e conta para ela que na verdade ele só tá fugindo, ele tem tem que realizar a sua missão, né? E ele vai dar um jeito de realizar a sua missão. E aí ele faz um acordo com a 22 de conseguir ali um passaporte para a vida novamente, né? Se ele conseguir, no caso, ele auxiliar a 22 a completar ali o seu ticket para passar para a vida, eles combinam que ela vai passar esse ticket para ele, né? Já que ela não quer vir para a vida. Ela acredita que não nasceu para isso, não precisa disso, né? Ela tem medo desse outro estágio. E aí eles começam a viver lá, a procurar uma forma, ele começa a mostrar para ela vários momentos, coisas que poderiam fazer com que ela se sentisse completa e finalmente preencher ali, né, o seu propósito, né, se sentir completo como um ser, né, para passar para a vida. E eles acabam caindo em uma
uma manobra ali que eles acabam passando para a vida. E aí tem um momento em que a número 22, ela se incorpora no corpo do Joey, e o Joey se incorpora no corpo de um gato, né? E aí é muito divertido a história, muito engraçado, mas é justamente nesse movimento em que a número 22 passa a conhecer o que é vida, né, dentro do corpo do Joey, mas assim, sensações, coisas que é aquilo que a gente sente na vida, né, que é os sentidos, que são as emoções, e isso vai fazendo com que ela vai percebendo que viver não é ruim. Tem os momentos ruins, mas viver não é só ruim, como ela sempre imaginou. E o Joey, obviamente, ele quer fazer o possível e o impossível para voltar para o corpo dele e para voltar para a vida dele, né? E aí acontecem, né, várias situações. Eu já contei mais do que devia, eu dou spoiler sem querer, né? Mas assim, então, quais são os temas principais? Pelo menos isso na minha percepção, né? A questão da paixão, sonho, missão, propósito, medo, receio, e a busca por uma coisa que é como se ela fosse um sol, né? Como se ela fosse um grande alvo, que é a felicidade. A gente percebe isso no Joey o tempo todo. Ele tem a sensação que o dia que ele tocar nesse quarteto, simplesmente algo maravilhoso, magnífico vai acontecer, né? E é como se tivesse exatamente nesse momento, nesse exato momento, a tão sonhada felicidade, né? Ele não consegue perceber ainda que a felicidade não é um exato momento ou uma coisa, né? E ao longo do filme você vai percebendo que ele busca um alvo, né? Que é ter finalmente o reconhecimento, ter finalmente a glória. E assim, é como se ele pontuasse tudo isso nesse exato momento, que seria tocar nesse quarteto, né? Então eu coloquei aqui no papel várias coisas que eu senti enquanto assistia e depois pensando, né, sobre o tema. Então eu coloquei aqui a tão sonhada felicidade, né? Aquele momento grandioso, aquele momento sonhado, quando o personagem finalmente, né, vai tocar na banda, né? Tanto que ele desejou esse momento, né? E aí ele tem a oportunidade, mas ele acaba perdendo a oportunidade porque ele morre, né? E tem um determinado momento no filme que ele vai realmente voltar para a Terra, no corpo dele, e ele vai finalmente tocar fazer a apresentação, que é o grande alvo dele, que é o grande sonho dele. E realmente, quando ele tá tocando, ele sente uma emoção, ele fica radiante, ele fica feliz, né? E isso a gente já percebe nele em outros momentos em que ele tocou. A gente percebe a mesma emoção e a mesma felicidade. E aí é muito interessante quando termina, e aí todo mundo começa a guardar os seus equipamentos, as pessoas vão embora, o público, os músicos, e aí ele conversa com a cantora, né, a pessoa, né, que faz ali o papel principal no quarteto. E aí ele pergunta, né, tão eufórico, tão feliz com tudo que aconteceu, e aí ele pergunta, e agora, o que vem, né? O que vem agora, né? Que agora eu atingi o meu alvo, o meu objetivo. E aí ela falou, amanhã a gente volta e faz tudo de novo, né? Porque é isso, né? Amanhã é outro dia e a gente faz tudo de novo, né? E assim, ele tem uma decepção, né? A gente percebe ali uma espécie de... como se a ficha dele caísse naquele momento, né? Que não existe o grande alvo. Claro que a gente precisa ter sonhos, esperanças, buscar, né, nas coisas que a gente gosta, a felicidade. Mas a gente precisa entender que a felicidade está aí, né? Nas pequenas coisas, na escola, quando a aluna dele toca e ele sente que aquela menina tem potencial, ele percebe o quanto ela está feliz fazendo aquilo,
esse é um instante de felicidade, por exemplo, para um professor, né? Quando a mãe dele entrega, por exemplo, a roupa para ele, a roupa que foi do pai dele, e o olho brilhando da mãe dele naquele momento, quer dizer, foi um instante de felicidade, né? O reconhecimento. Então, assim, continuando aqui, então ele se sentiu vibrante, radiante, né? Porém, logo que terminou, ele se questionou o que vem agora, né? Era aquilo mesmo? E aí ele perguntava, tem algo mais? Né? E ele pareceu tão ele mesmo, feliz, porém ele mesmo. Expectativas com algo tão incrível e que há de vir, né? Aquela questão de que um dia eu vou ser feliz, um dia eu vou atingir aquela meta e aí sim vai ser o grande momento, né? Então fica sempre na expectativa de um grande acontecimento, de uma grande chance, né? E no final ele percebe que sempre teve instantes felizes, né? Ele começa a lembrar de vários momentos assim em que ele foi feliz, né? Em vários momentos que ele foi feliz, pequenas felicidades, pequenos encontros, pessoas, né? E o medo de ser infeliz, né, às vezes não nos permite ver, não nos permite escutar e sentir essas pequenas felicidades, né? E aí eu coloquei aqui, ó, quando a gente é criança, né, tem uma parte em que ele começa a se lembrar quando ele era criança, que tinha o pai dele, e aí ele lembra, né, de algumas coisas assim, e aí a felicidade que ele sentia. E aí eu coloco, quando se é criança, vemos com mais facilidade esses momentos. Então, quando a mãe chega do trabalho, quando o pai chega do trabalho, né, a felicidade que você vai encontrar, aquela pessoa que você gosta, né, um desenho que a criança faz para dar de presente né, no Dia das Mães, ganhar um chocolate, ganhar um abraço, né? Eu acho que essa questão da pandemia talvez fez a gente perceber o quanto um abraço nos torna felizes, né? Um abraço na pessoa que a gente gosta, aqueles minutinhos ali que você fica assim com a sua mãe, com alguém mais próximo, com alguém que você realmente ama e que você sente, né? Alegria de estar próximo, né? Um bom dia, um lambejo, né, do seu cachorrinho, um olhar carinhoso do seu gato, um afago. Então, cada um desses momentos são momentos de felicidade, são momentos felizes, né? Claro que tem momentos que parece que a felicidade dura um pouco mais, tem momentos que ela é tão pequenininha, né, passageira, que realmente parece que a gente não percebe. E a gente só vai sentir e perceber que era momentos de felicidades quando ela passa a não existir mais, quando a gente não tem mais aquele momento, né? Então, assim, esse filme me fez pensar muito sobre isso, né? Sobre o que é o grande momento, sobre o que é a grande meta, a grande missão. É muito bom quando a gente faz aquilo que a gente acha que nasceu para fazer, né? E quando a gente encontra, de fato, aquele propósitozinho que a gente consegue ir construindo a ponte até atingir, né, esse grande momento. Mas a gente não pode deixar de ver a felicidade das pequenas coisas, a felicidade nos pequenos instantes, nos pequenos momentos, né? Então, assim, eu super recomendo para todo mundo assistir. É uma animação, né? A gente pensa assim, é um filme para criança, para adulto. Claro que criança talvez não tenha, né, toda essa proporção, não entenda toda essa proporção do que o filme, né, traz pra gente refletir, mas é sensacional, colorido, lindo. A gente poderia, assim, teorizar várias coisas sobre as ideias, os easter eggs,
Mas assim, o que eu quero trazer pro vídeo é justamente o que o filme me fez pensar sobre essas temáticas tão importantes, né? Porque lá fala sobre morte, fala sobre chegar tão perto daquilo que a gente acha que é o grande sonho, sobre missão, sobre propósito, sobre paixão daquilo que a gente faz, daquilo que a gente acredita. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês gostaram, deixem um joinha, comentem se vocês assistiram, se vocês gostaram, quais outros filmes, né, que vocês, que de alguma maneira traz essas reflexões aí pro nosso dia a dia, né, nosso cotidiano, pra gente lembrar sempre, né, que a felicidade nas pequenas coisas é o que alimenta a gente, é o que deixa a gente, né, com grandes esperanças de grandes felicidades também. Mas a gente não pode deixar de perceber a felicidade dos pequenos momentos, dos pequenos instantes e, né, as pequenas vitórias do dia a dia, né? Sobrevivemos a um ano difícil e eu acho que todo mundo pode, né? Quem conseguiu sobreviver, quem, né, passou por situação difícil e conseguiu vencer, para aqueles que, né, que estão com todos os seus queridos, né, ali, mesmo que distante, mas sabe que em algum momento vai poder encontrar novamente. A felicidade, porque a vacina vai sair, né, vai daqui mais um tempo possibilitar que a gente volte a encontrar os nossos queridos e receber aquele abraço gostoso que faz tão bem, né, e que faz a gente ser tão feliz. Então, pessoal, se vocês gostaram, deixa um joinha e até a próxima. Tchau!